Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sarina e esse é o Estúdio de Artes Manuais. E no vídeo de hoje vocês vão conferir mais uma pintura de estêncil, uma pintura no tema da Páscoa, porém dessa vez nós vamos usar os estêncios da OPA. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve e vem acompanhar o vídeo. Para iniciar a pintura, eu vou fazer primeiro o barrado. E para isso eu escolhi o estêncil da Litoarte de número 159. Então eu vou posicionar aqui na parte inferior do tecido e vou deixar a medida mais ou menos de 1 centímetro, que é a medida da costura, né, do abanhado. Eu vou pintar para dentro do tecido e não em cima do abanhado. A tinta que eu escolhi para fazer o barrado foi a cor sépia e eu preferi fazer uma demão só, porque eu acho que ia ficar muito escuro se fosse mais de uma. O tecido que eu estou usando é de algodão e a largura dele ficou de 49 centímetros. E a largura desse estêncil é de 26 centímetros, então deu para eu fazer ele 2 vezes no tecido, deixando o espaço do abanhado. Agora eu vou para a pintura da garrafa e esse aqui é o estêncil da OPA, de número 1790. Eu vou posicionar ele não no centro, mas um pouco mais para o lado esquerdo, porque ainda vem outros estêncios, então eu quero que ele fique posicionado aqui. Vou colocar essas fitas aqui crepe para também não expandir, né, a tinta e acabar indo para onde a gente não quer que vá. Antes de iniciar a pintura, eu vou fazer um desenho aqui de onde vai ficar o líquido, né? Até onde vai ficar. Então, eu vou fazer um desenho meio arredondado. E vou fazer para baixo também, que é como se fosse um limite do líquido, né? E onde a gente vai fazer uma parte mais escura também. Eu vou iniciar pelo líquido, né, que fica na parte de dentro da garrafa, então ele tem que ficar por trás. Eu iniciei colocando um pouco de diluente para aderir melhor a tinta ao tecido. Ele está um pouco avermelhado porque eu acabei passando o pincel primeiro na tinta. Eu não lavei porque eu já ia usar essa cor mesmo, então eu só tirei o excesso e segui com o diluente. Depois de passar o diluente, eu venho com a cor púrpura e vou iniciando a pintura do líquido.
Depois eu venho com um pincel fino e vou fazendo o contorno, ajustando primeiro com a cor púrpura e depois eu venho com a cor vinho, escurecendo a parte superior. Aquela curva que a gente fez, eu vou passando vinho, tanto na parte de cima como na curva de baixo, também vou escurecendo. E venho passando a cor vinho também nas laterais do líquido, para deixar o centro um pouco mais claro. Vou fazendo movimentos circulares com o pincel pituar e a cor vinho apenas ao redor da cor púrpura. Para pintar a garrafa, eu vou usar a cor cinza e vou fazendo movimentos circulares também na lateral do estêncil. Depois vou vir com a cor verde oliva e vou também passando ao redor da garrafa para dar esse tom mais esverdeado. Eu vou fazer isso apenas na garrafa. Na taça eu prefiro que fique na cor cinza mesmo. Para fazer a tampa da garrafa, né, a rolha, eu vou usar a cor sépia. Então eu vou colocar uma fita crepe aqui para tampar, para ela não descer também a cor. E vou passar só uma demão mesmo, assim, bem rapidinho, que é um espaço pequeno, é bem facinho. Vou pintar agora a parte da iluminação, que também já tem no estêncil. Vou posicionar e colocar uma fita crepe para a tinta não expandir. E vou pegar a cor branca e vou passar nas iluminações.
Agora nós vamos para a pintura da taça e para isso eu vou diminuir ela um pouco de tamanho, porque eu tô achando que ela tá desproporcional ao tamanho da garrafa. Eu vou colocar uma fita para delimitar até onde eu vou fazer a primeira pintura. Então eu pinto só ali a parte de baixo da taça mesmo, para depois movimentar o estêncil e diminuir ela de tamanho. Vocês vão ver como é que vai ficar. Agora que eu já pintei a parte de baixo, eu desci um pouco mais o estêncil para ficar na altura que eu queria que ficasse a taça. E aí vou pintar o restante dela e a parte do líquido também. Para pintar a parte do líquido, eu vou seguir a mesma sequência que eu fiz na garrafa, púrpura, depois o vinho e depois a cor cinza para fazer o vidro da taça. Para fazer a iluminação da taça, também tem o recorte no estêncil, então fica bem prático de fazer. Também queria compartilhar com vocês que para fazer essa pintura aí, usando esses estêncios da Opa, eu tive a inspiração de uma youtuber chamada Mayumi Takushi, que ela faz muitas pinturas usando os estêncios da Opa, então se vocês quiserem também podem ir lá conferir essa aula dela. Ela faz na madeira essa pintura e dá algumas dicas de cores. E a partir daí eu decidi fazer no tecido, usando a tinta de tecido, que eu acho que seria uma ideia muito boa também para compartilhar com vocês. Agora eu vou para a pintura das uvas, também vou usar um estêncil da Opa e esse é o de número 1792. Eu iniciei pintando esse talinho da uva e para isso eu usei primeiro o verde oliva e depois passei o sépia. Para pintar as uvas, eu fiz um degradê do verde até o vinho. Então eu usei o verde maçã, o verde oliva, o púrpura e o vinho. E fui fazendo assim, do mais claro para o mais escuro. E também usei o diluente para facilitar a mistura das tintas.
O próprio estêncil também tem esses círculos aqui, que são as marcações das uvas. E aí ele tem a sequência 1, 2, 3 e 4. Aí a gente posiciona ele nesses furinhos que tem e ele vai encaixar perfeitamente nesse cachinho de uva. Nessa parte aí eu usei o caque, o branco e um pouquinho do diluente. Também peguei um pouco de cinza. Então eu fiz essa misturinha, tirei bastante o excesso do pincel e vim fazendo o contorno desses círculos. Não preenche ele por completo, vai fazendo apenas o contorno e decide um lado de iluminação. Aí você vai fazer sempre priorizando esse lado. Quando você for para o número 2, o número 3 e o número 4 do estêncil, você sempre que passar essa misturinha do branco com o caque, você não cobre o que você já fez anteriormente. Então, o círculo que você fez anteriormente, a parte que ele tiver destacada, você não pinta. Você pinta só a outra que não tiver. E no final, se você achar que precisa iluminar alguma que ainda não saiu, você vai colocando o estêncil no tamanho daquela uva e vai fazendo o contorno. Para pintar a folha, eu vou passar um pouco de diluente. Eu vim com o verde oliva e depois eu vou escurecendo um pouco com o sépia. Eu quero deixar assim as cores bem misturadas nas folhas. Lembrando que se você quiser adquirir esses estêncios, eu vou deixar na descrição também o link do site da OPA, que ela tem diversos estêncios de modelos diferentes, então você pode acessar lá e comprar o seu pelo site. Também tem outros sites que vendem, tem loja de aviamento que vende também, então é bem fácil de encontrar. Talvez você não encontre esse específico, aí você entra no site e fica mais provável de você encontrar o modelo que você deseja. Depois de fazer a folha maior, eu venho com a menor e vou posicionando em outro lugar, assim que eu achar que seja ideal, e faço a mesma coisa, verde oliva e depois o sépia. Esse stencil que eu estou usando, dessas folhas, ele é o número 1795. Eu tô colocando essa fita aqui porque eu decidi fazer essa folha vindo por trás da taça. Aí eu coloquei para cobrir o que eu já pintei da taça. Eu vou fazer também umas folhas por trás, na cor caque, para parecer assim só uma sombra e dar aquela sensação de profundidade.
Eu fiz também a nervura das folhas, usando a cor verde oliva. Também decidi colocar uvas aqui no lado esquerdo, que eu estava achando que precisava de alguma coisa. Então eu coloquei as uvas seguindo a mesma sequência de tintas que eu usei para fazer esse primeiro cacho de uvas. Coloquei algumas folhas também do lado esquerdo, tanto das folhas mais escuras quanto da mais clara. Depois eu fui também colocando um cacho de uva por trás da pintura, usando a cor caqui. Também fui colocando outras folhas, outras sombras, para dar essa sensação de que tem mais cachos de uva nessa mesa do que o que realmente está aqui mostrando, né? Esse mais escuro. E para dar o toque final, eu fui usando esses detalhes que tem no stencil de folhas e também fiz alguns sombreados com a cor caqui.
E depois de eu colocar as sombras e os últimos detalhes, ficou assim. Então, gente, esse aqui é o resultado da pintura. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam também e marque o canal lá no Instagram. Eu vou deixar o arroba na descrição. Na descrição também eu vou deixar todas as informações dos stencils que eu usei, das tintas e as outras redes sociais também. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui e um beijo. Tchau, tchau!